Diego Rosa, vem pra cá. Boa tarde. Alguém tem e-commerce próprio aqui? Beleza. Tranquilo, vamos lá então. Vou me apresentar rapidamente aqui para vocês, para a gente entrar no conteúdo. Como vocês não vendem na internet ainda, não estão no Mercado Livre, que como o título da palestra falava, né, a melhor ferramenta do mundo para você vender mel, né? Na verdade, eu acho que é a melhor ferramenta do mundo para você vender qualquer coisa. Quando a gente está falando do e-commerce, né? É a maneira mais escalável que você tem para alavancar qualquer empresa, né? Para colocar qualquer empresa na vitrine, nos olhos de todo mundo, né? Eu vou me apresentar para vocês saberem quem eu sou, o que eu construí e por que eu estou aqui falando com vocês hoje. O meu nome é Diego Rosa, eu comecei a empreender com e-commerce quando eu tinha de 14 para 15 anos de idade, tá? Foi minha primeira experiência com e-commerce. Na época eu vendia, eu mexia com computador, tinha de 12 anos eu ganhei meu primeiro computador e gostava de fuçar muito, de aprender a trabalhar. E aprendi a programar em HTML, né? Uma linguagem de programação, e eu criei meu e-commerce com 15 anos, 3 anos depois, de 14 para 15 anos, aonde eu vendia óculos, né? Na época eu comprava do eBay, hoje eu estou com 34 anos, eu comprava do eBay e vendia aqui no Brasil, né? Depois de um tempinho, isso daí durou mais ou menos uns 3, 4 meses, e a alfândega começou a tesourar, né? Porque começou a taxar imposto, aí e inviabilizou o negócio. Pois bem, com 20 e poucos anos eu entrei na faculdade de ciência da computação, gostava muito de informática, sempre foi meu sonho trabalhar com isso, e 2 anos depois eu larguei, tá? Larguei a faculdade, simplesmente por largar, para ficar jogando, né? Não gostava de nada, não tinha responsabilidade com trabalho, com estudo, simplesmente abandonei a faculdade, e com 23 anos eu entrei numa academia de CrossFit, para começar a treinar, e a minha história ela começou basicamente aí. Aqui no Brasil era uma modalidade muito nova ainda, né? Pouca gente conhecia a modalidade. E quando eu entrei, eu sou uma pessoa até hoje muito competitiva, né? Sempre quis me destacar em tudo que eu faço. E foi daí que meu pai ele tinha um comércio de ferro e aço. Eu catei um pedaço de ferro dele, uma máquina de solda que tinha lá jogado e fiz minha primeira barra. E nesse momento, cara, eu mostrei para alguns alunos lá da academia e, quero uma também, né? Aí chegou o outro, quero uma também. Aí chegou o terceiro, quarto, quinto, comecei a vender ali. Eu falei, por que eu não tento vender no Mercado Livre, né? Vamos anunciar para ver o que dá. No primeiro dia que eu coloquei, eu já fiz uma venda, né? Na primeira semana, já foram em torno de 20 vendas. Aí eu falei, cara, aqui tem um negócio, né? Nunca tinha me encontrado na vida, tinha largado faculdade, trabalhava com meu pai, ajudava ele de vez em quando, não dá nem para chamar de trabalho. E eu falei, bom, é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí começou a minha empresa, a minha primeira empresa, que foi a 3 Seconds Fitness, né? Eu tinha mais ou menos 22, 23 anos. E aí eu fundei a minha fábrica. Confeccionava esses equipamentos para treinar. A gente tinha uma marca americana como referência, então tudo que era de solda, né, que usava metal, a gente confeccionava e vendia no Mercado Livre. Então eu já comecei a minha empresa vendendo na internet, já foi um comércio eletrônico desde o começo. É claro que o Mercado Livre de lá para cá evoluiu muito, né? Evoluiu muito, hoje o nível que ele está entre os 5 maiores e-commerces do mundo, né? E na América Latina ele domina, tanto é que em 2020 ele se tornou a maior empresa em valor de mercado da América Latina, passando a Petrobras, passando o Itaú e tudo mais. Com o passar do tempo, né, passaram-se 2 anos, eu falei, cara, agora, já que eu estou inserido nesse meio, e eu gosto muito de treinar CrossFit, de praticar a modalidade, eu vou abrir minha academia. Então, nesse mesmo período, eu abri a academia CrossFit Utinga, e abri uma academia, abri 2 academias, e eu percebi que o pessoal que praticava, né, tinha uma certa alimentação mais rigorosa, onde eles usavam a gordura como fonte principal de energia, né? Ao invés do carboidrato, usava a gordura. E a gente consumia muita pasta de amendoim, era muito comum, né? Consumir pasta de amendoim, só que era uma coisa que você não encontrava muito no Brasil, pasta saudável, com ingredientes naturais. Então, assim como vocês, também já tive uma passagem na área alimentícia também, né? Então eu fundei uma marca que chamava Proven, né? Que chama ainda, ela existe ainda, né? E de pasta de amendoim, voltado para esse mercado, né? Então tudo que eu fiz foi voltado para o mercado que eu já detinha conhecimento, né? Que era o CrossFit.
Então eu fundei essa marca e nós trabalhamos com essa marca basicamente por 4 anos, né? Começamos vendendo ali dentro das academias de CrossFit. Como eu fabricava equipamento, a gente conhecia muito dono de academia, muito praticante, então a gente fazia consignado, ia nas academias, deixava essas pastas lá e no final da semana passava e recolhia, pegava o dinheiro e deixava mais, e assim a gente criou o nosso negócio, né? E obviamente também nós tínhamos o nosso e-commerce, né? Vendia online essas pastas e vendia também no Mercado Livre. Então foi assim que começou a minha trajetória, né? Ao longo do período foram 13 anos, e foram vários negócios abertos, né? A minha fábrica, cara, foi, obviamente, de todas elas, de todos os mercados, o que eu mais cresci, né? Foi o que eu mais me dediquei ao longo da minha vida. Foram, basicamente, 10 anos até eu vender a fábrica, e eu me tornei importador na fábrica também. Nós tínhamos, basicamente, 25 funcionários, somando todas as empresas, dava mais de 40 funcionários. E em 2020 a gente chegou a ser a 3ª maior loja do Mercado Livre nesse segmento, né, no segmento de produtos fitness. Então foi um crescimento muito grande. E foi a época que eu comecei também a aparecer na internet, né? Eu via muita coisa errada, né? Porque hoje em dia a gente sabe que qualquer pessoa liga o Instagram, tá falando lá e passa credibilidade por aquilo que fala, mas de fato a pessoa não tem resultado naquilo que ela ensina, né? E foi quando eu vi que muita coisa estava errada nesse meio. Eu falei, cara, já que eu tenho esse conhecimento, já estou há tanto tempo trabalhando com isso, por que não ensinar as pessoas de maneira gratuita, né? Poder passar meu conhecimento e ensinar uma coisa que realmente traz resultado para alguém. Foi quando eu entrei no Instagram e tive um destaque, né? Ainda mantendo as minhas empresas, eu tive um destaque ali, porque muita gente começou a seguir, muita gente começou a se espelhar no meu trabalho, e eu fui convidado a me tornar um influenciador oficial do Mercado Livre, né? Isso aconteceu no ano passado. E aí eu me juntei ao time do Mercado Livre também. Hoje eu tenho contato com diretores, participo de reuniões do Mercado Livre, e isso me trouxe até aqui, tá? Ao longo disso eu tive uma cartonagem também, uma outra empresa que agregava ali nas minhas empresas, né? Tudo que eu criei era basicamente dentro do negócio de CrossFit, né? Então eu tive a fábrica que fazia equipamentos, depois comecei a importar a CrossFit, a marca de suplemento e a cartonagem que fomentava todas as vendas que eu tinha pelo e-commerce, tá? Então minha história breve, um resumo de tudo, começou aqui. Essas foram as minhas marcas. E aqui eu quero mostrar para vocês, como a gente vai falar de Mercado Livre hoje, né? Como vocês não estão inseridos nesse mercado, e para mim é um grande desperdício, porque a internet é o maior meio que você tem para escalar suas vendas hoje. Eu quero trazer para vocês alguns números aqui, né? No Mercado Livre hoje, falando assim de América Latina, nós temos 69 milhões de compradores únicos, ou seja, 69 milhões de pessoas que têm uma conta no Mercado Livre e que compram no Mercado Livre, né? 69 milhões de CNPJs comprando, de CPFs comprando no Mercado Livre. Nós somos em 11 milhões de vendedores, né? Se você parar para pensar, o 5º maior e-commerce do mundo, 11 milhões de vendedores na América Latina, né? É um número muito baixo. Olha o tamanho, olha o espaço que nós temos para crescer. Se a gente considerar que o Brasil tem o quê? 230 milhões de habitantes, a gente está falando de 11 milhões de vendedores no Mercado Livre. Comparado ao varejo físico, né, de loja física, a gente representa em torno de 14%, alguma coisa assim, é muito pequeno ainda e já gera todo esse resultado, né? A gente está falando de uma empresa que faz 34 vendas por segundo. 34 vendas por segundo, o que dá 2.040 vendas por minuto e 122.400 vendas por hora acontecem dentro da plataforma, tá? O Brasil é o maior mercado, a gente fala de América Latina, mas o Brasil do Mercado Livre é de longe o maior mercado, né? A gente está falando de um movimento, um volume de mais de 1 bilhão de vendas feitas por ano, né? E um volume transacionado de mais de 28 bilhões de dólares dentro da plataforma. Então, de fato, qualquer empresa hoje que não está na internet, como eu falei, está perdendo uma das maiores oportunidades de você escalar seu negócio, né? Hoje eu vim aqui falar de Marketplace, não só Mercado Livre, mas como ainda hoje a minha principal fonte de renda, né? Da onde eu criei as minhas empresas, no ano de 2019 em diante, a minha empresa faturava mais de R$1,5 milhão por mês, né, para mostrar como o negócio é escalável.
E hoje em dia nós temos ainda 2 empresas de e-commerce. Essas empresas eu vendi, todas essas empresas que eu mostrei para vocês. Eu lembro que uma época, isso foi em 2019, que eu li um livro que ele chamava Trabalhe 4 horas por semana, né? E nesse livro ele ensinava o princípio de Pareto, que nada mais é que ele fala que 80% de todo o resultado que você tem, de tudo que você faz, ele vem de 20% do seu esforço. Ou seja, alguma pequena coisa que você acerta que gera a maior parte do resultado. E isso ficou na minha cabeça, né? Porque eu pensava assim, cara, se eu tenho todos esses negócios, eram 5 negócios na época, né? 2 academias, a cartonagem, a marca de pasta de amendoim e a 3 Seconds. Se eu pegar todo o meu faturamento, 80% vem da 3 Seconds, né? E eu e minha esposa somos 2 pessoas onde a gente gasta toda a nossa energia com tudo isso de empresa. Então não faz muito sentido, né? Sendo que tudo vem de uma coisa só. É que a gente tinha uma mentalidade que diversificar era o melhor caminho. E ainda é o melhor caminho, mas como diversificar? A gente achava que abrir vários negócios para quando um tivesse mal, o outro tivesse bem, um compensasse o outro. Era a nossa ideia, né? Assim como vocês também, a gente passa por uma curva de aprendizado na vida, onde a gente erra, né? Corrige os erros e melhora para a próxima etapa. Então foi isso que a gente fez. E quando a gente teve contato com essa ideia, a gente começou a preparar as empresas para serem vendidas. Então em 2019 eu vendi 2 empresas, em 2020 eu vendi as outras 2 e em janeiro de 2021 eu vendi a 3 Seconds. Aí nós já fundamos outras empresas, né? Hoje eu tenho um e-commerce que é a Budapest Baby, que é um e-commerce de puericultura, né? Leve, a gente vende para, são artigos infantis, né? Para crianças de 0 a 6 anos. E é um e-commerce que já vem crescendo bastante, e nós temos também a nossa operação no Mercado Livre. Inclusive, eu tenho até um galpão onde a gente vende produtos para os meus alunos. Quem sabe que uma das maiores dificuldades hoje para você vender online é achar um fornecedor. No caso de vocês, vocês são os próprios produtores, né? Então facilita ainda mais a ingressão no mercado. Para as pessoas que me seguem e querem comprar produtos, é difícil encontrar. Então eu criei todo um ecossistema onde a gente passa o treinamento e ainda vende produtos para essas pessoas poderem vender online. Então hoje a nossa operação também ela conta com mais de 1,5 milhão de faturamento por mês, vendendo esses produtos e mais o nosso e-commerce que também agrega nesse montante, né? Então vamos lá, falando um pouco mais de Mercado Livre aqui, sobre mercado envios, né? Que a dificuldade de muita gente é entender a questão logística do Mercado Livre. E o Mercado Livre ele tem investido muito aqui no Brasil. Na parte logística, né, foram basicamente 17 bilhões de reais investidos de 2021 a 2023 em logística. O Mercado Livre hoje ele não é só um e-commerce, né? O Mercado Livre ele tem vários braços e está se tornando uma das maiores empresas logísticas da América Latina. Tanto é que na privatização dos Correios, né, quando estava para ser privatizado, o Mercado Livre tinha a intenção principal de compra, né? Porque vocês devem, não sei se vocês lembram da época, mas com a ascensão do Mercado Livre, né, o Correio quase não deu conta de suprir toda a demanda. Todo lugar que você ia era caminhão do Correio lotado de produto do Mercado Livre. E isso encareceu o preço e, obviamente, o Mercado Livre teve que abrir a própria transportadora. Então, hoje é uma das maiores, né, da América Latina e está caminhando para isso. Tem frota aérea, tem tudo. E o Mercado Livre tem também o braço financeiro, né, que é o Mercado Pago, que hoje é basicamente um banco. Você toma empréstimo, crédito no mercado, você tem cartão, você faz transferências. Então ele é basicamente um braço de uma fintech, né, do Mercado Livre. Então é uma empresa que vem crescendo muito ali ao longo dos anos. E a gente sabe que a pandemia, né, ajudou muito isso, principalmente para vocês que são produtores de produtos alimentícios, porque nessa época, cara... ninguém podia sair de casa para comprar, né? Tava basicamente tudo fechado, mercado, né? Serviços essenciais estavam abertos, mas mesmo assim a pessoa tinha receio de ir no mercado, né? De encontrar muita gente lá, de ter que se relacionar de alguma forma. Então muita gente passou a comprar online, tanto é que o Mercado Livre cresceu 67% de 2020 para 2021, foi um crescimento muito grande, né? E isso devido a todas as restrições que nós tivemos. E eles criaram uma categoria de supermercado também, né? Poucos e-commerces, poucos marketplaces vendiam alimentos e hoje a maioria vende, né? Coisa que a pandemia acabou trazendo uma necessidade que hoje o Mercado Livre consegue suprir muito bem. Então nós temos uma categoria só de supermercado. Antigamente era meio complicado mesmo. Se eu tivesse aqui em 2019 já seria uma conversa diferente, porque não tinha como você vender alimentos, não na escala que você tem hoje. Hoje em dia é totalmente diferente, né? Então, vamos lá.
E eu quero trazer uma estatística aqui interessante para vocês. Aqui nós temos um ranking de países que mais empreendem, né, com o maior número de empreendedores do mundo, maior número de empresários, de CNPJs abertos, né, de pessoas que querem empreender e sair de uma vida tradicional de CLT, né, ou de uma vida, enfim, de trabalho normal. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos. 20% da população dos Estados Unidos empreende, né? É um percentual muito alto de pessoas que buscam o próprio sustento e ser o seu próprio patrão, né? Correr atrás dos seus sonhos da maneira que ele quiser organizar isso, né? A China em segundo lugar com 26,7%, que obviamente, levando em números brutos, seria o maior de todos, né? Mas é proporcional a cada país. E em primeiro lugar, cara, por incrível que pareça, é o Brasil. O Brasil é o maior país em número de empreendedores, a gente está falando de 34,5%, é um número muito alto. E esse número ele cresceu bastante de 2019 para cá. 2019 era 23, né, que se parar para pensar também é um número muito alto, e hoje nós somos em 34,5% do país que empreende, né? E isso tem um outro ranking também, um top 5, que é o seguinte: desses países com maior número de empreendedores, os países que mais dão certo empreendendo, né? Nesse ranking, o Brasil está em quinto lugar. Quinto lugar, Estados Unidos em primeiro, China em segundo e o Brasil em quinto lugar, né? E uma outra estatística, uma outra pesquisa feita pelo IBGE mostra que 48% de todas as empresas que abrem no Brasil, quando eu falo empresa, eu não estou falando empresa de estrutura, de galpão, eu estou falando você, pequeno empreendedor, que abre um CNPJ e começa a empreender. Isso já é considerado uma empresa, tá? 48% dessas empresas, elas entram em falência nos 3 primeiros anos. 48%. E esse número ele pode chegar até 68% nos 5 primeiros anos, né? E uma das principais causas, quando o IBGE fez a pergunta e perguntou para a maioria dos empreendedores dessa pesquisa, em primeiro lugar é o imposto, né? Imposto, pô, é uma coisa que todo mundo reclama. Eu nunca vi uma pessoa que não reclamasse de imposto, né? E, porra, apesar disso, cara, a gente sabe que é uma coisa que ninguém tem como fugir. Você pode até fugir de vez em quando, né? Mas uma hora você vai ser encontrado. Uma hora você vai ser encontrado, mas você pode tentar. Mas enfim, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que quanto mais imposto você paga, mais você ganha, né? É claro que a gente não pode aceitar sempre o fato de aumento de impostos e pagar valores absurdos sempre, mas dá para empreender no Brasil. Eu sou prova viva disso. Eu fiz minha vida empreendendo e nunca reclamei de imposto, tá? Nunca reclamei. Todo mês a gente paga basicamente um carro popular, né, de imposto. O carro popular hoje tá caro, né? Na faixa de 90 mil um carro popular, o negócio tá feio. Então a gente paga uma grande taxa de imposto e a gente sabe que é devido ao nosso faturamento. Então não tem por que reclamar disso, né? É uma coisa que faz parte do jogo e não tem como escapar. E o segundo maior motivo das falências das empresas é falta de gestão. Falta de gestão. Ou seja, os Estados Unidos ele é o terceiro país que mais empreende e o primeiro lugar em empresas que dão certo. Por quê? Porque tem objetivos claros, porque tem meta, porque tem um plano de negócios, né? Não que o plano de negócio não possa ser mudado ao longo do caminho, mas você começa com um direcionamento, né? Gestão financeira, que é o principal de todos, gestão de pessoas, gestão de processos, e a coisa que falta, o conhecimento para a maioria das pessoas. Então a pessoa abre uma empresa sem saber o próximo passo. Ok, tem o CNPJ, tem o produto, e agora? Como que eu vendo? Como eu contrato? Como eu escalo? Né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam antes de começar. Por isso que muita empresa, quase 50%, vai falir nos 3 primeiros anos, né? Sem contar que no mercado tradicional, a gente sabe que para uma empresa chegar no 0 a 0 e começar a ganhar dinheiro, né? Chegar naquela etapa de break-even da empresa, leva-se em torno de 3 anos também. Ou seja, ou a empresa entra em falência, ou ela começa a ver dinheiro depois desse período. Porque pensa bem, você abre um comércio tradicional, você tem um baita investimento antes de vender a primeira peça de roupa, né? Digamos uma loja de roupa, né? Então você tem que passar por uma série de vendas até você recuperar o investimento que você teve para abrir a loja, né? Isso já não acontece no online, que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Vamos lá. Por que vender em marketplace? Para quem não sabe, marketplace, quando eu falo a palavra marketplace, eu estou falando Mercado Livre, eu estou falando Amazon, eu estou falando Shopee, Americanas, Submarino, Shoptime, eu estou falando todas essas redes onde são subsidiárias, né? São intermediadoras
de um vendedor e do comprador, né? Ela faz o meio campo ali da negociação. Então isso é um marketplace, né? Um local onde você oferece seus produtos para outras pessoas comprarem, que é diferente de você ter seu e-commerce próprio. A gente vai falar mais à frente. Por que vender em marketplace? Fácil para começar. Como eu falei, eu dei o exemplo da loja de roupa. Você vai abrir uma loja de roupa, é burocrático para começar. Você vai começar no Mercado Livre, cara, é um CPF. É um CPF que você precisa. Você cria lá com o CPF, você tem uma conta no Mercado Livre. É basicamente isso. Aí você tem um produto para vender, você cadastra o produto e ele está lá sendo oferecido para as pessoas. Obviamente que não é tão simples assim para você ganhar dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas que vivem de mercado, que vendem no Mercado Livre não tem sucesso, tá? Investimento baixo. Investimento baixo, mais uma vez voltando para a analogia da loja de roupa. Você vai abrir uma loja de roupa, você gasta em fachada, você gasta em estoque, você tem funcionário, você tem computador, você tem a pintura da loja, você tem arara, você tem um monte de parte de investimento, de estrutura, para ela fazer a primeira venda, para você inaugurar a loja, né? Você vai alugar um galpão ali, às vezes você não tem fiador, tem que pagar 3 meses de aluguel antecipado. Então é assim que funciona um comércio tradicional, né? No Mercado Livre você começa praticamente com zero investimento. Muitos casos, cara, eu tenho uma das nossas formas de vender para a pessoa, por exemplo, Diego, eu tenho pouco dinheiro para começar. Eu consigo vender no Mercado Livre? Consegue. Você vai numa loja que vende um monte de produto, uma perfumaria aí perto da sua casa, você tira a foto do produto que está na prateleira, edita essa foto, põe no Mercado Livre, a hora que vender você vem, compra o produto, passa no correio e entrega para o cliente. Né? Você só vai ter que pagar aqui na hora que vender. E aí você já trabalha com o próprio dinheiro do cliente. Tá? É óbvio, é uma maneira de começar. É a maneira que você vai enriquecer? Não é. Não é. Você não vai enriquecer dessa forma. Mas é uma maneira de começar. Muitas vezes a pessoa não tem nem perspectiva de começar a empreender. Né? E essa é uma maneira que dá para começar. Então, baixo investimento. Vocês são produtores. Né? Então, basicamente, você já tem um investimento não muito alto para começar, para ter o seu produto final. E o seu produto final ele pode ser oferecido dentro da plataforma, com muita facilidade. Né? Alto potencial de escalabilidade. Como a gente mostrou ali, a gente está falando de 11 milhões de compradores, né? São bastante gente, né? É muita gente. E o Mercado Livre, 34 vendas por segundo, a gente está falando de 122.400 vendas por hora, é um número muito alto de vendas, né? É a melhor maneira, na minha opinião, cara, de todos os meus anos de experiência, o meu pai, ele teve um comércio tradicional, eu já comecei no comércio físico, né? Toda a riqueza que meu pai fez ao longo de 30 anos no comércio de ferro e aço dele, né? E isso, vivendo com ele, vendo o que ele construiu, o patrimônio que ele teve, é coisa que a gente fez em basicamente 3 anos com vendas online. Né? A gente vive outra geração, é a geração do digital, isso não tem como negar. Né? A pandemia ela veio para provar isso e para mudar a maneira das pessoas trabalharem. Né? Vocês verem até grandes empresas colocando todo mundo em home office para trabalhar e não voltaram, muitas não quiseram retomar o modelo tradicional. Né? E o último, concorrência fraca. Essa é a melhor parte. Porque você deve pensar assim, pô, Diego, mas com tanta gente vendendo, né, querendo ou não, legal. Mas a gente está falando de, sei lá, 350 milhões de anúncios cadastrados no Mercado Livre, como que a gente vai vender? A concorrência é muito fraca. É muito fraca. Os caras são muito ruins, eles não sabem, por falta de conhecimento, obviamente, por achar que é só você cadastrar um produto lá e vender, que você vai conseguir vender, que você vai conseguir ganhar dinheiro. Mas não é bem assim, existem técnicas para que isso aconteça. Né? Você tem um mecanismo correto para você conseguir fazer vendas todos os dias. E qualquer pessoa consegue, independente do nicho. Tá. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos que eu peguei. Isso é uma ferramenta, vou me aproximar aqui para poder ler aqui com vocês. Isso é uma ferramenta que eu uso para pesquisa de mercado. E eu peguei alguns produtos que provavelmente vocês devem comercializar, né? Que é um favo de mel, que é o mel puro, né? E o pólen também desidratado. E vamos lá, aqui nós temos algumas estatísticas, ó. Por exemplo, esse cara aqui, todos esses anúncios que eu peguei para mostrar para vocês, são pessoas vendendo dentro do Mercado Livre, são resultado das pessoas que estão lá, tá? E eu não peguei os principais anúncios. Eu falei, cara, eu vou catar anúncios medianos aqui, da segunda página, da terceira página, e vamos ver como está o resultado desses caras aqui. Então eu peguei 7 produtos. Olha só, são 7 anúncios. São só 7 anúncios. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Nesse primeiro aqui, esse cara ele faz uma média de
154 vendas ali, ele fez ao total, que são 29 vendas por mês, tá? Com esse produto aqui, 29 vendas por mês, que representa R$ 1.666 de faturamento, tá? Esse segundo cara, ele tem uma média de 32 vendas no mês, né? Basicamente uma venda por dia, R$ 1.060 de faturamento. Esse outro cara que vende o mel de abelha, ele teve 86 vendas por mês, R$ 3.870 de faturamento. E isso eu estou falando de pessoas, de anúncios fracos, tá? Esse outro cara aqui, ele fez R$ 2.223 de faturamento com 39 vendas. A gente está falando de pouquíssimas vendas aqui, né? É basicamente uma venda por dia. Se a gente for somar aqui, é uma venda de cada produto desse por dia. Esse aqui um pouco mais, tem 3 vendas por dia, né? Esse outro cara aqui, 44 vendas no mês, R$ 2.068 de faturamento no mês, tá? Isso daqui é faturamento mensal. Esse outro cara aqui, mesma coisa, 50 e poucas vendas por mês, 2.000 de faturamento. E esse último aqui vende um pouquinho mais, que é o extrato de própolis também, que ele fatura quase R$ 6.000, né? 5.964. E a gente está falando de um único anúncio, tá? Isso daqui é um único anúncio, é um único produto. A somatória disso tudo, de uma pessoa que tem esses 7 produtos anunciados, esses 7 anúncios, R$ 18.882 de faturamento por mês, tá? Beleza, isso é um valor, não sei se para vocês é considerado alto ou baixo, só que esse é um valor totalmente escalável, Por quê? Eu peguei anúncios que eram ruins, né, de pessoas que anunciaram da maneira errada, mas que vendiam, uma foto mal feita, talvez, um título não usando as palavras-chave corretas para você ser encontrado com mais facilidade, né? Descrição que não usa gatilhos mentais para te ajudar a vender, como falar bem do seu próprio produto, para mostrar para as pessoas o benefício de você consumir aquele produto, né? Sem uso de ferramenta de impulsionamento, que seriam as publicidades que você faz dentro do Mercado Livre, porque quando você não usa publicidade, seu anúncio aparece na pesquisa, quando a pessoa digitou. Quando você usa publicidade, o seu anúncio aparece na página principal, aparece no produto do concorrente. Então imagina que um cara entrou para comprar um mel que está custando o pote de 1 kg R$ 40. Você vende o seu a 34, só que o cara não encontrou o seu. Se você usa publicidade, o seu anúncio aparece no anúncio do seu concorrente. Aí o cara falou, peraí, aqui embaixo tem um de 34, vou clicar. O cara clica e compra o seu. Então você aumenta as suas vendas em coisa de 200, 300%, tá? Se a gente falou de 18 mil de faturamento, usando Ads você consegue escalar isso tranquilamente para 50, 60 mil reais, tá? Com um CAC de mais ou menos, vamos colocar um ACOS de mais ou menos 10%. Isso, 10% em cima do faturamento que você fez é o que você gasta com publicidade. E aqui, poucas variações de anúncio. Geralmente a maneira correta de você vender no Marketplace é você catar um produto e você oferecer ele de diversas formas, né? É como se você fosse no mercado para comprar, fazer essa analogia, você entra no mercado para comprar uma bebida, para comprar uma comida, você vai comprar arroz e feijão, tá? E você, cara, tem um corredor de bebida e você não passa pelo corredor de bebida, mas você compraria, mas você não passa, você vai lá, cata o arroz e feijão, ok, e você não passou por ali para despertar o desejo para você comprar uma bebida, você está com sede, mas você não sabe. Aí você chega no caixa, tem uma geladeirinha e um energético gelado ali, uma Coca Zero gelado, e você compra aquele produto, né? Isso é a mesma analogia de você ter mais de um anúncio, você ter mais de uma oferta. Então, às vezes o cara não enxergou você no corredor e na gôndola que você estava, mas ele enxergou você no caixa. Então, você não fez a venda por aquele ponto, mas você vendeu por esse ponto aqui, né? Isso é você ter mais de uma oferta. Quando você tem um anúncio só, você tem um local para ser visitado. Você tem uma oferta só. Então, quando a gente fala de Mercado Livre, você cria mais de uma oferta do mesmo produto. Então, se você vende um mel de 1 quilo, você vai ter 4, 5 anúncios desse mesmo produto. É assim que você distribui com mais eficiência, né? E pouco SKU. Eu visitei essas lojas aqui e eu vi que eles tinham poucas ofertas, né? Ou eles trabalhavam só com mel de vários gramagens diferentes ali, né? Pesos diferentes. Eram poucos produtos. Eu não sei quantos produtos vocês têm, mas quanto mais vocês produzirem, melhor é para distribuição. É mais produtos para você oferecer nessas ofertas que eu mostrei, tá? E para que isso aconteça, para que você faça essa venda com mais facilidade, você precisa ganhar relevância, né? O que é relevância? Relevância nada mais é
do que você ser encontrado. Relevância é você estar na vitrine. Quando você vai no shopping, normalmente você não entra em todas as lojas para visitar. Você olha o que tem na vitrine. Muitas vezes o que tem na vitrine te interessa, e você fala, não, vamos entrar para ver se tem alguma coisa melhor ali dentro, vamos perguntar preço, enfim. Mas a vitrine é onde está no olho de vocês, né? Então, a vitrine para o Mercado Livre, a vitrine para qualquer marketplace, é a primeira página de visita. É a primeira página, é quando o cara entra no mercado. Quem aqui já comprou no Mercado Livre? Todo mundo já comprou alguma vez no Mercado Livre? Beleza, nem todo mundo. Mas vamos lá. Mercado Livre é quando você entra, vitrine, né? E digitou um produto, carregador de celular. Apareceu a primeira página e você tem ali, essa é a vitrine, porque é onde as pessoas olham, né? A gente tem uma métrica que 64% de todo mundo que entra no Mercado Livre e procura um produto não vai até a segunda página, eles param na primeira página. Ou seja, se você está na vitrine do Mercado Livre, se você tem relevância, a sua chance de vender ela é muito maior, né? Quando você pega smartphone, por exemplo, que a maioria das compras hoje são feitas por celular, ele aparece as 4 primeiras posições, 4 ou 6 primeiras posições. Ou seja, cada página tem 50 anúncios. Se você está na primeira, você já tem relevância. Se você está entre as 6 primeiras, sua relevância é muito maior. E por que eu falo que a concorrência é fraca? Porque as pessoas não sabem o que fazer para parar na primeira página. Não adianta você catar o produto que você produz, né, e falar, legal, vi o Diego falando, é só pôr no Mercado Livre e vender, porque vou faturar 18 mil no primeiro mês, e aí vai escalar, vai passar. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque é isso que todo mundo acha que vai acontecer. Se você não sabe a maneira correta de parar nessas primeiras páginas, você não consegue ganhar essa relevância. Consequentemente, ninguém encontra seu produto. Ninguém sabe que você está vendendo aquele produto. Vai encontrar dos concorrentes que estão na primeira página, né? E olha só, aqui eu digitei mel, né, que são derivados de mel e o próprio mel, e ele se encaixa nessa categoria, que são geleias, doces e mel. A gente está falando de 45 mil anúncios, né? É bastante coisa. Você parar para pensar, cada página tem 50, né? A gente está falando de 45 mil, é página pra caramba. Então você vai falar, como que eu vou fazer esse trabalho para ir parar na primeira página? Isso é o que muita gente pensa e muita gente não vende por conta disso. Fala, mano, qual a chance que eu tenho de vender aqui com 45 mil anúncios criados? Como que eu vou pôr o meu na vitrine, no meio de 50? Né? É muito fácil, é muito mais simples do que vocês acham. Segunda coisa, na categoria que tem 45 mil, quando a gente fala de mel e derivados de mel, nós temos 13.540, já reduziu bastante, porque o resto divide entre tudo aquilo ali, né? Mas de mel são 13.540. Eu estou mostrando esses números justamente para mostrar como a concorrência é fraca, porque se você pular para a terceira página, quarta página, quinta página de pesquisa, você vai ver que ninguém está vendendo nada, o anúncio só está lá enfeitando e fazendo volume no Mercado Livre, mas ninguém vende nada. Essa é a real, tá? Então vamos lá. Como que a gente ganha relevância para ir parar na primeira página? Vocês entenderam que a relevância ele é o ranqueamento, né? É você estar entre as primeiras páginas. A gente usa o termo ranqueamento, que é igual um ranking, né? Você vai ranqueando ele até chegar na primeira página. E uma das coisas que, para quem for vender no Mercado Livre, tem que ter em mente, que é o seguinte, presta atenção. Para você ganhar relevância, você precisa ter uma taxa de conversão maior. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, para quem quiser vender, porque é o seguinte, isso é a única maneira de você passar na frente de 45 mil pessoas anúncios vendendo lá dentro. Essa é a maneira mais fácil e que ninguém faz isso. Quando a gente fala de parar na primeira página, de ganhar relevância, a gente está falando de você ter uma alta taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É visita vezes venda. Ou seja, a pessoa que visita seu anúncio, ela precisa comprar. Certo? Por quê? A partir do momento que você começa a vender bastante, rápido, o Mercado Livre ele fala assim, peraí, o algoritmo, né? Como se o algoritmo fosse uma pessoa, né? Uma inteligência artificial. Ele fala, peraí, esse cara ele está vendendo rápido, né? Esse cara ele me dá dinheiro, esse produto é bom. Olha só, o anúncio dele é muito bom. A cada 10 pessoas que entram, 5 compram, né? O cara tem uma taxa de conversão de 50%, um absurdo. Vamos começar a jogar esse cara para o topo. Isso é a lógica do ranqueamento. Isso é a lógica de você parar na vitrine. Quanto mais rápido você vende, o algoritmo te olha como um produto em potencial e fala, vamos jogar esse cara lá para o topo. Porque esse cara está vendendo bem, eu vou ganhar mais comissão com ele. Vamos jogar ele lá. Então você começa a ranquear.
Como que você faz isso, tá? Depois vocês vão entender todo o conceito, mas isso é importante vocês entenderem. Quando você abre uma loja física, não precisou de investimento? Você não precisou gastar lá uma porrada em estoque, em pintura, isso e aquilo para inaugurar? Isso é uma coisa que ninguém leva em consideração aqui. Se você quer ter sucesso mesmo, se você quer ter alto faturamento dentro da plataforma, você também precisa gastar. Essa é a parada que ninguém entende. Por isso que a concorrência é fraca. Por que você tem que gastar? Imagina que você é um cara que começou a vender no Mercado Livre agora. Então você não tem reputação, né? A sua conta não vende nada, você não tem credibilidade na plataforma, porque você não tem prova social, você não tem pessoas que compraram o seu produto para falar bem de você. Lá no número de vendas está basicamente zero, uma venda que você fez ali. Então por que a pessoa vai comprar um produto seu e não comprar do seu concorrente, sendo que você está vendendo pelo mesmo preço? Ou às vezes até mais caro. Fala, cara, esse cara está vendendo a 30, esse daqui também está vendendo a 30. Só que esse fez 2.000 vendas, esse aqui 2 vendas. Então jamais ele compraria de você. Então você não vende. É o que acontece com a grande maioria que não sabe vender. Eles não vendem porque não sabem fazer isso. E como que você faz isso? Investindo, né? Você investe agora para ganhar depois. E quando eu falo investir, não é investir muita coisa não. É o seguinte, nesse período que você vai jogar o seu produto na vitrine, você tem que vender mais barato. Você tem que cobrar mais barato, muitas vezes até no seu preço de custo, ou tendo um pouco de prejuízo, não tem problema. Não tem problema, porque você vai considerar o investimento. Você fala, cara, para parar na primeira página e vender todos os dias de maneira orgânica, eu preciso investir, R$1.000. Você vai catar o produto que às vezes você tem um custo dele de R$20 para fabricar, e o seu concorrente vende a 35, você vai falar, quer saber, vou vender a 20. Por que vai vender a 20? Porque a partir do momento que o cara vê que você é o mais barato, ele vai comprar de você ao invés de comprar do concorrente, porque a diferença é muito grande, é uma discrepância muito alta, é de 20 para 34, 40, você vai vender ao seu preço de custo. Vai falar, Diego, mas eu vou ter prejuízo? Vendendo vai ter prejuízo, mas não troca essa palavra prejuízo por investimento. Você está investindo, tá? Para poder parar na primeira página e ganhar dinheiro organicamente depois. E isso acontece, galera. Isso é muito simples de ser feito, mas para quem não conhece, fica lá no meio de 45 mil anúncios sem vender. Então essa é a lógica do negócio. Diego, mas por quanto tempo eu tenho que vender mais barato? Você vai perceber que quando você faz as primeiras vendas, cada dia que passa você consegue vender mais, né? Por quê? Porque você está ganhando relevância, você vai parar em outras páginas. E você falou assim, Diego, mas você disse que ninguém vende depois da segunda página, como você está falando que eu vou vender? Se eu cobrar mais barato, como que eu vou fazer as primeiras vendas, sendo que eu não tenho relevância? Porque na hora, muita gente, grande parte das pessoas, busca um produto ainda mais alimentício pelo filtro do menor preço. Né? Pelo filtro do menor preço. Então o cara vai filtrar pelo menor preço, apareceu você. Entre os menores preços, o cara, vou comprar desse cara. Então você recebe uma visita, uma venda, 2 visitas, 2 vendas, 5 visitas, 3 vendas, e o Mercado Livre começa a perceber que seu anúncio tem potencial e começa a te jogar para cima. E aí você ganha exposição, você vai parar na vitrine. Essa é a lógica principal do negócio. Taxa de conversão, você tem que vender bem para ele te reconhecer. Estou começando a vender bem todo dia, já aumenta o preço, gradativamente até chegar no seu preço final. Às vezes vai levar 2 semanas, às vezes vai levar um mês, tá? Você vai investir nessa jornada aí, vamos supor que você tem 10 produtos diferentes, digamos que você tenha que investir, sei lá, R$100 em cada produto, né? Você vai investir esses R$1.000 aí para poder jogar na primeira página. Até porque a gente está falando de produtos que não são muito concorridos. A gente está falando de 15 mil anúncios dentro daquela categoria de mel, né? Os produtos que eu vendo, por exemplo, a gente está falando de 300 mil anúncios dentro da categoria. E mesmo assim a gente consegue vender com muita facilidade. Ranquear em coisa de 2, 3 dias. Tá? Então vamos lá. Composição de keyword, né, que são as palavras-chave. Quando você vai criar um título no Mercado Livre, você tem que colocar aquilo que o seu cliente vai te encontrar. Porque se você colocar só uma informação superficial lá, tipo assim, mel 1 quilo, acabou, mais nada. Beleza, muita gente vai encontrar por aquilo. Mas muita gente procura outros nomes, por exemplo, né? Há outras variáveis ali para te encontrar, algum nome específico de um mel. Eu vou te dar um exemplo prático aqui para você entender. Eu catei um produto, olha só, você vê que qualquer porcaria vende, né? Esse é um dos produtos mais vendidos da atualidade no Mercado Livre. Esse é um produto que eu vendo para os meus alunos venderem e você ganha muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, a gente vende isso aqui por dia, dá em torno de uns
uns 6, 7 mil reais de faturamento por dia com esse produto. Só no Mercado Livre, você vê como o negócio vende. E olha só, para encontrar esse produto, que muita gente às vezes não sabe o nome disso, né? Porque é um joguinho, as crianças estão vidradas por conta disso. Você tem as possíveis pesquisas ali, né? Os nomes, que seriam o Pop Playtime, que é o nome do jogo, o nome do bicho, que é Huggy Wuggy, procura por pelúcia, por boneco feio azul. Tem gente que diz boneco feio, que não sabe o nome, fala, é um boneco horroroso, azul. Só pode ser esse, tá? Então é o seguinte, cara, quando você usa palavras-chave que vai direcionar o cliente até o seu produto, você é encontrado com mais facilidade. Então, nesse caso, eu não sei que chama Huggy Wuggy, eu não sei o nome do jogo. Vamos colocar boneco feio azul. Se você tem um anúncio igual desse cara aqui, olha só, esses são anúncios reais, tá? Daqui eu peguei do Mercado Livre para mostrar. Olha lá, ele tem as palavras-chave ali e ele colocou boneco feio e tem azul. Não importa a ordem que você colocou. Se você colocou azul e feio, o cara digitou boneco feio azul, ele já pegou azul e feio e já vai mostrar seu anúncio. Então, a escolha das palavras-chave é muito importante para você colocar, tá? E você tem termos complementares também, como 40 centímetros, no Brasil, para mostrar que tem a pronta entrega, até a pronta entrega tem ali, oficial, né? No caso de vocês, às vezes vocês têm uma marca, a marca de vocês mesmo, e você coloca lá o oficial no final, já passa mais credibilidade também. Então a escolha da palavra-chave é muito importante. E aqui, espero que esse anúncio não seja de nenhum de vocês, porque eu vou falar mal dele, né? Então, vamos lá. A gente tem a fotografia. Essa é a parte que a maioria peca. A foto, pelo amor de Deus, cara. Eu entrei na de mel, dá um desespero. Fala, puta que pros caras louco mesmo. A qualidade da foto, ela tem que ser 1200 por 1200. Qualquer aplicativozinho de celular, de edição de foto, você escolhe o Pixel. Ah, Diego, mas eu não entendo nada de foto. Pede pro seu filho de 5 anos que ele vai saber. Com o aplicativo de edição. Põe o tamanho certo. Fundo branco, tá? A foto tem que ter fundo branco, isso ele acertou. Apesar da foto ser péssimo, o fundo ele acertou nessa foto aqui, tá? Foto de qualidade, cara. Foto de qualidade, né? Qualquer celular hoje, com uma boa iluminação, uma mesa branca assim, ó, você coloca ele apoiado em alguma coisa, você tira uma foto. Você tem aplicativo de celular que faz todo o recorte. Tira tudo que está em volta e fica só o produto. Você já tem uma foto boa, né, para anunciar, porque a foto converte muito, e se você não está dentro do que o Mercado Livre recomenda, você perde relevância. O Mercado Livre, não adianta você vender um monte, o Mercado Livre fala, cara, esse cara não está dentro dos padrões. Tem um score, né, igual banco, quando você fica devendo para banco, você perde o score. Aí você não pega empréstimo nem sem conta no banco mais, perde cheque especial, perde tudo. Aqui é a mesma coisa. Se a sua conta tem uma configuração ruim, você perde score, consequentemente perde relevância e nunca vai parar na vitrine. Então a foto é de extrema importância. Eu vou dar um outro exemplo aqui. É que aqui no telão não dá para ver muito bem, mas por exemplo, essa foto, ela tá bonita. É uma foto bem recortada, ok, o fundo tá branco, só que a foto está com má qualidade. É uma foto que a foto verdadeira, olhando pelo computador, ela está escura. Ela está muito escura, ela não brilha, ela está com uns detalhezinhos em cima. É tipo assim, a pessoa fez o básico, né? Fez bonitinho e tal, mas ok, é o básico. Mas até num aplicativo de celular você consegue mexer na iluminação, você consegue usar um outro celular para iluminar enquanto o segundo celular bate a foto. Dá para você fazer algumas coisas para melhorar a sua oferta. A gente está falando de oferta, né? Lembra da estatística que 48% das empresas vão falir nos 3 primeiros anos? É isso, se profissionalizar. Se profissionalizar é isso, evitar a falência. Você tem que ter uma empresa profissional. Não adianta ter um ótimo produto que vocês produzem, saboroso, gostoso, todo mundo quer, mas não saber oferecer isso para o mercado. Então a oferta é primordial, e a gente está falando de internet. Internet não é algo palpável, né? Ninguém está provando, ninguém está degustando, ninguém está colocando a mão. Então a única coisa que você vê é uma foto. Ou a foto vende, ou você não vende. Então a venda tem que ser boa, a oferta tem que ser boa, tá? E aqui eu peguei um produto que esse sim tá bom. Esse sim tá bom. Ele tá com um recorte bonitinho, ele tá enquadrado no centro da imagem. Esse aqui tá deslocado, né? O cara colocou deslocado. Esse aqui tá enquadradinho, bonitinho, olha só. Tá? No computador dá pra ver com mais nitidez, ele tá bem bonito, a qualidade. Isso é uma foto para trabalhar com a internet. Isso é uma foto boa, beleza? Aqui é a minha marca de pasta de amendoim, só mostrando que a gente fez algumas fotos de estúdio, na época, né, pode ver que isso daqui é de 2017, 2018,
para poder vender no Mercado Livre. Na época não tinha necessidade de usar fundo branco, né? Nessa época qualquer fundo era fundo. Podia ser ambientado também, né? E aí nós criamos algumas fotos de estúdio. Então, para vocês terem uma ideia, como a nossa intenção era ser uma foto mais dark mesmo, ela já é um pouco mais escura. Mas são fotos de qualidade. Muitas vezes você investir num profissional, você fala, cara, mandei vazar bonitinho, tem um rótulo. Investir num profissional para fazer a foto para você vale a pena. É um investimento que você vai fazer uma única vez. Uma vez que você tem a foto, acabou. Você pode usar em qualquer canal de venda, tá? Ficha técnica. Isso o Mercado Livre preza muito na questão do score também. Para você ter essa relevância, a ficha técnica que você preenche na hora de criar o anúncio, galera. E para vocês que não vendem, eu sei que vocês devem estar pensando talvez que seja muito confuso, mas não é. É o seguinte, chegou aí na casa de você, criou uma conta no Mercado Livre, você já tem a opção anunciar. Tudo isso daqui que eu estou falando, você já faz hoje mesmo se quiser, tá? Só que, obviamente, a gente está falando de profissionalização. Então, se você criar uma conta com CNPJ, você vai ter mais relevância, né? Porque você já entra com uma empresa, tá? Então, a ficha técnica é primordial que todas as informações sejam preenchidas, sem deixar nada em branco, como peso do produto, tipo de embalagem, formato da venda, marca, né? A marca, se você não tem uma marca, você pode criar um nome ali na hora, né? Sabor, etc. Tudo que eles pedem, vocês precisam preencher. E ficha técnica também. Ficha técnica é uma coisa interessante porque você pode trabalhar com, por exemplo, gatilhos mentais, né? Escassez, urgência, usar, por exemplo, produto à pronta entrega, comprando até meio-dia, te enviaremos ainda hoje, né? Às vezes os vendedores, os compradores não sabem que você é obrigado a enviar ainda hoje. Aí o cara fala, pô, o cara falou que se eu comprar até meio-dia, ele envia ainda hoje. Ele olha no relógio, 10 horas da manhã, vou comprar, porque isso aqui vai mandar ainda hoje. Mas todos vão mandar ainda hoje, você é obrigado a enviar no mesmo dia. Entendeu? Mas de você usar uma palavra ali, você força o cara a comprar o seu. Então, quanto mais completo tiver a sua oferta, menos o cara tem interesse de pesquisar e de considerar aquela compra, de ficar pesquisando em outros caras, porque a sua oferta tem tudo que ele precisa, tá? Então vamos lá. Como se destacar ainda mais? Aí a gente tem duas coisas, cara. A primeira coisa que pega um pouco é a parte logística, né? A gente sabe que São Paulo é o melhor lugar para vender qualquer coisa, né? Maior centro comercial da América Latina, e lá as coisas acontecem numa velocidade muito maior, né? Eu pesquisei até os produtos de vocês lá, e tem um pessoal de São Paulo, tem um pessoal de fora. Isso não quer dizer que você não possa competir. Dá para competir até porque o nicho é pouco competido, né? Ele não tem muita competição nesse nicho aí. Então dá para aproveitar de qualquer região, né? E a gente sabe que até, inclusive Goiânia aqui, né, o estado de Goiás, ele entra na logística do Mercado Livre e do Mercado Envios, que é onde a transportadora do Mercado Livre consegue abordar. E aí você tem entrega em 48 horas. Então, qualquer pessoa que comprar de você num anúncio aqui, a pessoa recebe em 48 horas depois que você despacha. Se você cria uma conta como CPF, por exemplo, você é obrigado a usar uma agência do correio. E a agência do correio tem o frete mais caro para o consumidor, ela entrega mais lento, tá? Se você cria uma conta CNPJ, você já tem a modalidade do Mercado Envios, então você tem uma vantagem competitiva. Beleza? E aí nós temos o Product Ads. O Product Ads é a publicidade do Mercado Livre. Como eu imaginei que talvez algumas pessoas aqui pudessem já vender no Mercado Livre, eu trouxe um gráfico aqui para vocês, mas eu vou explicar, tá? Para vocês entenderem o que a gente falou de você ganhar relevância, né? De você vender. Esse é um exemplo que eu fiz com um mentorado meu, aonde a barrinha, não sei se aí dá para enxergar, mas nós temos duas barrinhas ali, a azul clara e a azul escura. Azul clara são as vendas orgânicas, né? É tudo que ele faz sem gastar com publicidade. E azul escura é o que ele gastou com publicidade. Quando a gente está nessa etapa de ranqueamento, você pode usar o Ads para alavancar suas vendas. Olha só, aquele nível ali, como a barrinha azul a escura é muito maior que a clara. Isso quer dizer que, por exemplo, aquele cara que a gente mostrou que fatura 18 mil reais por mês ali, com 7 produtinhos, se ele usasse o Ads, olha lá, deu mais ou menos uns 300%, 200% acima. Então o cara já faturaria 60 pau, só dele usar a ferramenta, tá? E aí, esse trabalho a gente fez por alguns dias, e aqui um trabalho onde o anúncio já estava ranqueado. Lembra que eu falei de você ganhar relevância e parar na primeira página?
aqui ele tinha parado. Então olha como as vendas orgânicas dele, sem precisar gastar dinheiro, aumentaram, né? Aumentou e a venda com publicidade diminuiu, ou seja, ele gasta menos para impulsionar porque já está impulsionado. Depois que para na primeira página, a conversão é automática. Porque lembra que eu falei que no celular o que aparece são os 6 primeiros anúncios? A hora que o cara entrar, tá lá você já, né? Então você vai vender. E aqui, continuando, tá a barra, um período depois, como estão as vendas dele hoje. Se você reparar no orgânico, olha só, ele pulou ali basicamente para mais de 190 vendas por dia. Cada tracinho desse é um dia, tá? Ele pulou ali na média de 20 vendas por dia para mais de 190. Porque ele aumentou a profundidade de estoque dele. Por que ele vendia menos? Às vezes ele pausava, acabou o estoque, ele pausou e tal. Então ali ele aumentou, as vendas orgânicas aumentaram muito. Então você usar a ferramenta de impulsionamento, em questão de 2 meses de trabalho. Em 2 meses a gente fez a venda dele aumentar muito. Então às vezes você começa hoje, não extrai muito resultado hoje, porque você vai extrair daqui a pouco, se fizer o procedimento da maneira correta. Então vamos lá, aí a gente pode estar pensando assim, pô, legal, você mostrou ali com 7 produtos que a gente consegue faturar 18 mil reais por mês, né? E aqueles caras, como eu falei, eram ofertas ruins, viu? Vocês fazendo desse jeito aqui, vocês têm ofertas boas. Se tiver um produto bom e um bom preço, você consegue faturar ainda mais. E olha só, a gente está falando, vamos usar a média dos 18 mil reais. Esses 18 mil reais, a gente está falando de Mercado Livre. Existem vários outros marketplaces por aí, né? Dos que vendem os produtos que vocês produzem, nós temos a Magalu, nós temos a Shopee, nós temos a Americanas Marketplace, que são as lojas americanas, Submarino, Shoptime. Então eles vendem os produtos que vocês produzem. E aí você deve estar pensando, pô, mas eu não tenho conhecimento para poder anunciar em todas as plataformas, eu não sei como funciona. Basicamente, a lógica de uma serve para quase todas, tá? Esse esquema do ranqueamento, de vender mais barato no começo e tal, funciona para quase todas. E você tem ferramentas, como por exemplo o Magi 5, que é uma ferramenta onde você assina ela, e o Magi 5 ele faz o quê? Ele cata e ele integra todas as plataformas em um único sistema. Então, ao invés de você criar um anúncio no Mercado Livre, você cria dentro dessa plataforma. A hora que você cria, você escolhe em qual marketplace você quer jogar seu anúncio. E de repente, você não está só vendendo no Mercado Livre. Você está vendendo em todo aquele ecossistema ali de marketplace. Você está na Americanas, você está na Shoptime, você está na Magalu, você está na Shopee, você está em todo canto, tá? O seu anúncio está em todo canto. E assim você fortalece sua marca também, né? É uma ferramenta que integra tudo. Ah, Diego, mas eu estou começando agora, não tenho tanta profundidade de estoque para suprir a demanda de tudo. Para vocês que não vendem no Mercado Livre ainda, deixa isso para segundo plano. Segundo plano, tá? Primeiro plano é usar o Mercado Livre. Começa, sente como que é trabalhar com Marketplace, aprende a trabalhar, tá? E depois você parte para isso, onde você consegue escalar ainda mais. Agora imagina aqueles 18 mil reais por mês, replicado em 5, 6 Marketplaces, né? Isso já aumenta muito o faturamento. E aí a gente tem aqui um nível de consciência do público consumidor. Quando a gente trabalha com internet, isso é muito importante, a gente entender o nível de consciência para saber para que público direcionar as nossas ofertas, como direcionar. E aqui nós temos o público do Mercado Livre de Marketplace. Porque o que é Marketplace? Nada mais é do que aquele cara que ele já sabe o que ele quer comprar. Então o cara não entra no Mercado Livre para pesquisar. Não é igual o cara que vai no shopping para andar e curtir e às vezes não compra nada. Mercado Livre, Americanas, Shopee, o cara entra para comprar. Então o cara entra decidido o que ele quer fazer. Isso é aquele cara ali, ó, precisa e está procurando. É o primeiro nível de consciência. E se você reparar ali no gráfico, ele é o topo da pirâmide, ou seja, ele é o menor público, né? E mesmo assim você consegue faturar muito. Hoje o nosso faturamento, só falando de produtos importados, né, que eu tenho uma importadora, então eu importo produtos da China e vendo, a gente fatura mais de 1,5 milhão no mês só no Mercado Livre. Eu vendo em todos os outros marketplaces, né? Só com aquele público ali. Então tem muito potencial para escala. Agora, quando a gente fala da maior fatia do público, a maior fatia do público consumidor, que é aquele público que não está no Mercado Livre, ou seja, é aquele público que muitas vezes não está querendo comprar o seu produto.
Ele não sabe que precisa daquele produto, mas se você aparecer para ele, ele compra, né? Esse público ele está fora do Mercado Livre. E aí é onde entra o e-commerce próprio. Você ter o seu próprio e-commerce para atrair esse público através de um tráfego segmentado, onde você vai buscar esse pessoal, tá? Porque, por exemplo, quando fala de mel, tá? Eu sou ignorante nesse assunto, eu sou leigo no assunto mel. E como leigo, como que eu vejo o mel, cara? Eu, por exemplo, eu fui atleta de CrossFit durante 8 anos. Já passei com nutricionistas, convivi, eu era dono de academia, tinha muito nutricionista, tinha médico lá. Eu nunca vi um nutricionista recomendar mel na dieta. Eu nunca vi. Até porque talvez tenha bastante açúcar, né? Glicose, engorde, enfim. Mas os reais benefícios do mel, nem eu sei te dizer. E isso é uma coisa importante para vocês, porque eu sou ignorante. Por que a informação não chegou até mim? Porque alguém não está fazendo um trabalho de conscientização como deveria ser feito. Alguém não está fazendo. Eu sei, por exemplo, o benefício da creatina, eu sei o benefício do whey protein, eu sei o benefício de anabolizante, é um ótimo benefício. Você vê que a testosterona é elevada. Então, mas não sei do mel, eu não sei que o mel é bom. Eu não sei por que é bom, na verdade. Né? Sei lá, para gripe, eu acho que minha mãe dava quando eu estava tossindo. É isso que eu sinto. E eu estou falando a real, eu não pesquisei. Porque eu falei assim, eu quero mostrar para eles o quanto eu sou ignorante nisso, porque a informação nunca chegou para mim. Nunca foi importante divulgar o real benefício do mel. Entendeu? Então vocês venderiam muito mais se tivesse um programa de conscientização das pessoas. E como você conscientiza as pessoas? Chegando até ela. Só que você chega em larga escala na internet. Né? Não é colocando numa gôndola de mercado, não é vendendo numa conveniência que você vai chegar. Você chega na internet. Uma vez que a mídia não está preocupada em fazer isso, quem tem que fazer são vocês que são empreendedores. E quem fizer sai na frente. É um diferencial competitivo. É um motivo a mais para o cara comprar de você. Então, por exemplo, todo esse público aqui, ó, precisa, mas não sabe que precisa, que é a maior parte do público. Esse cara, como ali já diz, ele não sabe o que ele precisa. Mas de repente você está com uma sensação ali e você vê o benefício do mel e você fala, ó, o mel faz isso, isso, isso. Fala, tá aqui, ó, talvez isso possa me ajudar. Aí você vai e compra o mel daquele site, né? Isso você consegue trabalhar quando você tem um site próprio. E a gente tem outros benefícios de você ter um e-commerce próprio, que é, por exemplo, trabalhar o LTV. O LTV é uma das principais métricas, né, para gerar valor para uma empresa, né, para gerar valor de mercado para o seu negócio, que é o lifetime value, né, o quanto um cliente vale para você ao longo de um tempo. Então, quando a gente fala de Mercado Livre, o cara compra de você hoje e, pô, acabou o pote dele de mel, acabou o produto, ele quer comprar outro. Ele entra lá, não necessariamente ele vai comprar de você de novo. Ele vai comprar de qualquer outra pessoa que estiver vendendo mais barato, ou que estiver disponível, ou que estiver na primeira página. Ele não vai no Thiago, no Paulo, no Fernando, ele não vai. Ele vai em qualquer um, porque você não tem valor. Ele vai no mel, entendeu? Quando você tem um e-commerce próprio e você cria esse relacionamento, provavelmente tem algumas marcas famosas, né, de mel, talvez, tipo a líder do mercado, a segunda, a terceira, vocês obviamente devem conhecer melhor do que eu, porque houve um trabalho de brand, né? E quando você tem um e-commerce próprio, se a pessoa teve uma boa experiência com a compra do seu produto, ela volta a comprar de você. Então, no Mercado Livre você não tem recorrência, né? Você paga para chegar até aquele cliente e ele compra uma única vez de você. No e-commerce, você roda tráfego de conscientização para aquele público-alvo, para ele comprar de você, né? E uma vez que ele comprou de você, ele vai se manter recorrente, se ele teve uma boa experiência de compra. Ele vai voltar no seu site e continuar comprando de você. E olha que interessante, se você tem um e-commerce próprio, o próprio Mercado Livre faz esse trabalho. Porque no Mercado Livre você coloca no título do anúncio o nome da sua empresa, da sua marca, né? Na assinatura, quando o cara fizer uma pergunta, você responde, tipo, atenciosamente o nome da sua marca. Na descrição você coloca a sua marca. E isso leva pessoas do Mercado Livre direto para comprar no seu site, para ver que outros produtos você tem para oferecer. Então você aumenta até o ticket médio da sua loja. Porque ao invés de você vender um produto de R$34, o cara entra, ele vê que tem outros produtos lá, né? E ele começa a colocar um no carrinho, 2 no carrinho, 3 no carrinho, e de repente você aumenta o ticket. Na nossa loja de bebê, por exemplo, nós temos só puericultura leve, são produtos mamadeira, chupeta, enxoval e tal, coisa barata. Então o ticket médio dos nossos produtos dá em torno de uns, no máximo R$60, no máximo. Só que o nosso ticket médio de venda é R$380.
Isso porque as pessoas entram e elas vão selecionando as coisas e gastam 1.000, 1.500, gastam 800, e aí na média dá R$380, porque também tem gente que gasta 60, 50 e tal. Então você consegue elevar o ticket médio da sua empresa e consequentemente trazer mais valor para ela, né? E é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Eu acho que é uma coisa que vale a pena vocês experimentarem, por mais que a maioria aqui não tenha vendido no Mercado Livre. Esse é um excelente negócio, beleza? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu só quero ver se vai ter alguém ainda vendendo mel de 10 e 12 reais o quilo para entreposto. É brincadeira, né, gente?